Olá, você que visita o canal Águias de C Matemática, eu tenho o prazer em recebê-lo para a primeira videoaula sobre relações trigonométricas em um triângulo retângulo qualquer. Hoje veremos o seno e o cosseno num triângulo retângulo qualquer pela professora Gisélia Clarice. Você que assiste essa aula, coloque o fone de ouvido, se concentre, mas se algum barulho tirou a sua atenção, a sua concentração, ou se você não entendeu o que está sendo feito, pause o vídeo, volte e retome a aula e tenha essa atitude tantas vezes quantas você achar necessário, até que tenha entendido tudo plenamente. Boa aula! Primeiro nós vamos ver o que é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo ABC, ele tem um ângulo reto que mede 90 graus e nós usamos para o ângulo reto esse símbolo, que está o laser passando em cima. Ele é um retângulo com pontinho no meio. Então, qualquer ângulo que tenha este símbolo é porque ele mede 90 graus. O lado oposto, ele é o lado em frente ao ângulo reto. E ele se chama hipotenusa, que é o lado aqui AB, olha. Esse lado se chama hipotenusa porque ele está em frente ao ângulo reto. Os outros dois lados no triângulo retângulo nós chamamos de cateto. E isso só acontece com o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o único triângulo que tem os seus lados com nomes especiais. Contemple um pouco, vamos adiante. Os termos do triângulo retângulo ABC. Tem ângulos. Quais são os ângulos? Teta, está aqui o ângulo teta. O ângulo de 90 graus, está aqui o ângulo de 90 graus. E o ângulo alfa, está aqui o ângulo alfa. Os lados AB, este lado AB, como ele está em frente ao ângulo reto, ele se chama hipotenusa. O lado BC, como ele está em frente ao ângulo teta, ele é oposto a teta. Ele é o cateto oposto a teta. Nós não dizemos lado oposto a teta, nós chamamos de cateto. Cateto oposto a teta. Mas, por outro lado, esse lado BC também, ele forma o ângulo alfa. Então, ele também é o cateto adjacente a alfa. Temos o lado AC, que ele está em frente ao ângulo alfa, então ele é um cateto oposto a alfa. Temos o lado AC também, que ele forma o ângulo teta, então nós chamamos de cateto adjacente a teta. Então, depende em relação a que ângulo você está trabalhando, depende do dado, do valor que você conhece. Contemple um pouco, vamos passar para o próximo. Esses dados são importantes para o trabalho que nós vamos fazer. Problema 1. Uma escada de 18 metros de comprimento está encostada em uma parede vertical, formando com a parede um ângulo de 30 graus. Calcular a que distância da parede está o pé da escada. Inicialmente, nós vamos fazer umas considerações para fazer a solução. Sejam, primeiro, o círculo trigonométrico, que tem raio 1 e um ângulo θ, e nós vamos chamar de P o ponto em que o lado do ângulo toca a circunferência do círculo. É o ponto P. Vamos baixar aqui, formou um ângulo reto. Aqui embaixo nós vamos chamar de ponto A. Do ponto N, nós vamos suspender uma perpendicular até encontrar o lado do ângulo θ e nós vamos chamar esse ponto de C. Vamos alongar o eixo horizontal, baixar aqui uma perpendicular e nós temos o ponto B e aqui embaixo B' e formou um outro triângulo retângulo. Então, nós temos dois triângulos retângulos, o OAP e o OB'. E temos também o arco PN. Esse arco PN, ele é um arco que mede a mesma coisa que o ângulo θ, porque o ângulo θ, que é este ângulo aqui, ele é um ângulo
que está entre 0 e 90 graus, então ele é um ângulo agudo, e o vértice dele está aqui bem no centro do círculo trigonométrico. Então ele é chamado de um ângulo central. E todo ângulo central, ele mede exatamente a mesma coisa que o arco. Então mede θ também. Os triângulos OAP e o OB', eles são semelhantes porque eles têm dois ângulos congruentes, o ângulo de θ e o ângulo de 90. E essa é uma condição de semelhança de triângulos. Então, como eles são semelhantes, na realidade, nós temos aqui paralelas cortadas por transversais. Então, nós podemos usar o teorema de Tales, porque os segmentos são proporcionais. No caso aqui, os segmentos são os lados do triângulo. Então, valem as relações pelo teorema de Tales. PA está para OP, assim como BB' está para OB. Mas olha, eu vou colocar aqui o círculo trigonométrico para você ver que o segmento PA, quando eu projeto para cá, isso é um círculo trigonométrico, isso ele é o seno de θ, e como é o círculo trigonométrico, o segmento OP é igual ao raio, que é igual a 1. Então, a nossa razão vai ficar PA, seno de θ, está para OP, que é igual a 1, assim como o BB' está para OB. O BB' é o cateto oposto ao ângulo θ e o OB é a hipotenusa do triângulo. Então, nós temos que seno de θ é o cateto oposto a θ dividido pela hipotenusa. Veja que o triângulo OBB', ele é um triângulo retângulo qualquer. Contemple, vamos para o próximo. Mas também valem essas outras relações. O segmento OA está para OP, assim como OB' está para OB. Quando eu coloco o círculo trigonométrico, o segmento OA, ele é o cosseno de θ, e o OP é o raio do círculo trigonométrico, que vale 1. Podemos dizer, da proporção OA está para OP, eu digo que o cosseno de θ está para 1, assim como OB' está para OB. Então, o OB' é o cateto adjacente a θ. E o OB é a hipotenusa deste triângulo em azul. Portanto, o cosseno de θ é o cateto adjacente a θ dividido pela hipotenusa do triângulo. Isso vale para um triângulo retângulo qualquer. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Então, agora nós vamos calcular o seno de 45, o seno de 30 e o seno de 60 nos triângulos retângulos abaixo. Vou colocar A, B e C. Item A, seno de 45 vai ser, pelo que nós vimos, o cateto oposto ao 45 graus dividido pela hipotenusa. Então, vamos ver o triângulo aqui. Aqui está o meu triângulo retângulo, que tem 45 graus aqui. A hipotenusa dele mede 4 raiz de 2 e o cateto oposto mede 4 metros. Então, nós vamos construir a nossa razão. Cateto oposto, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é 4 raiz de 2. Vamos fazer os cancelamentos, isso dá 1 sobre raiz de 2. Como nós temos uma raiz de 2 no denominador, nós vamos racionalizar esse denominador multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, e raiz de 4 é 2, e assim eu elimino o radical no denominador. Então, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Bom, o seno de 30, nós vimos que é cateto oposto a 30 graus dividido pela hipotenusa. Então, aqui está o nosso triângulo retângulo de 30 graus. A hipotenusa dele mede 10 raiz de 3. O cateto oposto mede 5 raiz de 3, dividido por 10 raiz de 3. Simplificando, 5 por 5 dá 1, 10 por 5 dá 2, raiz de 3 por raiz de 3 cancela, dá 1.
Isso dá 1/2. Concluímos que o seno de 30 vale 1/2. Contemple a solução. Vamos em frente. Item C. Seno de 60 vai ser o cateto oposto a 60 graus dividido pela hipotenusa. Vamos ver o nosso triângulo retângulo aqui. O cateto oposto mede 15 metros e a hipotenusa mede 10 raiz de 3. 15 dividido por 10 raiz de 3, cancelando 15 por 5 dá 3, o 10 por 5 dá 2, então vai ficar 3 dividido por 2 raiz de 3. Como tem um radical no denominador, nós vamos racionalizar este número, 3 dividido por 2 raiz de 3, multiplicando por raiz de 3 dividido por raiz de 3, que vai ser igual a 3 raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, 2 vezes 3. Vamos cancelar o 3 com 3, então isso ficou raiz de 3 sobre 2. Concluímos que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Ângulos notáveis para o seno, θ e seno. O seno, quando o θ é 30 graus, o seno de 30 é 1/2. θ 45, o seno é raiz de 2 sobre 2. θ 60, o seno é raiz de 3 sobre 2. Problema 3. Calcule cosseno de 45, cosseno de 30 e cosseno de 60 nos triângulos retângulos abaixo. Eu vou numerar A, B e C, igual eu fiz no anterior. Cosseno de 45 é cateto adjacente a 45 graus dividido pela hipotenusa do triângulo. Vamos ver quem é o nosso triângulo retângulo aqui. A hipotenusa mede 6 raiz de 2 e o cateto adjacente a 45 graus mede 6 metros. Então, isso aqui vai ser igual a 6 dividido por 6 raiz de 2, cateto adjacente sobre hipotenusa, cancela o 6, isso deu 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar 1 sobre raiz de 2, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2. Isso vai dar 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é igual a 2. Então, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Contemple. Item B. Cosseno de 30 é igual cateto adjacente a 30 dividido pela hipotenusa. Então, nosso triângulo retângulo, o ângulo de 30 graus, a hipotenusa que mede 24 raiz de 3 metros, e o cateto adjacente a 30 graus, 36 metros. Então, vai ficar cateto adjacente 36 dividido por hipotenusa, que é 24 raiz de 3. Vamos cancelar ambos por 12, porque são múltiplos de 12. 36 por 12 dá 3, 24 por 12 dá 2. Então, deu 3 dividido por 2 raiz de 3. Nós vamos racionalizar o denominador multiplicando em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar 3 vezes raiz de 3, vezes 2 vezes raiz de 3, vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Cancela o 3, ficou raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Contemple a solução. Vamos passar para o próximo. Item C. Cosseno de 60. É o cateto adjacente a 60 graus dividido pela hipotenusa do triângulo. Olha o triângulo aqui do lado. Nosso triângulo retângulo. Aqui vale 60 graus. A hipotenusa mede 30 metros. E o cateto adjacente a 30 graus mede 15 metros. Então, nós vamos ter 15 dividido por 30, cancela os dois, são divisíveis por 15, vai dar 1/2. Então, cosseno de 60 é 1/2. Contemple a solução. Vamos para o próximo. Ângulos notáveis para o cosseno. Então, θ e cosseno de θ. Quando θ é 30 graus, o cosseno é raiz de 3 sobre 2. θ 45 graus, o cosseno deu raiz de 2 sobre 2. θ 60 graus, o cosseno deu 1/2. Isso para um triângulo retângulo qualquer.
Contemple. Agora, nós vamos resolver o problema 1. Uma escada de 18 metros de comprimento está encostada em uma parede vertical, formando com a parede um ângulo de 30 graus. Calcular a que distância da parede está o pé da escada. Solução. Vamos fazer aqui um croquisinho. Aqui nós temos o chão, aqui a parede, que forma um ângulo de 90 graus com o chão. E aqui está a nossa escada, que forma 30 graus com a parede. E a nossa escada, ela é a hipotenusa desse triângulo retângulo. E a nossa escada mede 18 metros. Então, nós queremos saber a distância do pé da escada até a parede. É o nosso X aqui. Então, eu conheço o ângulo de 30 graus, cateto oposto a 30 graus e a hipotenusa. Então, isso aqui eu vou calcular o seno de 30. Seno de 30 vai dar cateto oposto a 30 graus dividido pela hipotenusa. Cateto oposto é x dividido por 18. Mas o seno de 30 nós vimos que é 1/2. Então, 1/2 é igual a x sobre 18. Então, o 18 está dividindo, vai multiplicar 1/2, vai ficar 18 dividido por 2, vai dar 9. Então, x é igual a 9 metros, que é a distância do pé da escada até a parede. Contemple um pouco a solução, vamos para o próximo. Resumindo, isso vale para qualquer triângulo retângulo. O seno de θ é o cateto oposto a θ, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. O cosseno de θ é o cateto adjacente a θ, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Contemple, vamos para o próximo. Tabela dos ângulos do cosseno e do seno. Vou colocar aqui. Isso vale o ângulo θ, o seno e o cosseno. Para 0 graus, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Para 30 graus, nós vimos que o seno de 30 é meio e que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Para 45 graus, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Para 60 graus, o seno de 60 nós calculamos raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 vale 1/2. Para 90 graus, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Essa tabelinha aqui é muito usada na física. Aqui no 30, 45, 60, você põe seno, cosseno, então você numera 1, 2, 3, divide tudo por 2, depois extrai raiz de 1 é 1, raiz de 2 é raiz de 2, raiz de 3 é raiz de 3. Agora vamos contar em ordem decrescente, 3, 2, 1, vamos dividir tudo por 2 e vamos extrair a raiz só do numerador, raiz de 3, raiz de 2 e raiz de 1, que é 1. Pronto, esse aqui é um macetinho muito usado para física e também para matemática, para você guardar essa tabelinha. O seno de 0 ser 0, você tem que gravar. O cosseno de 0 igual a 1, você tem que gravar. O seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Isso você tem que gravar. Contemple, vamos para o próximo. Problema 4. Uma ponte móvel a partir de seu centro e extremidades fixas A e B mede 550 metros de comprimento. Calcular a distância D do vão central de extremidades MM quando o ângulo de abertura é θ igual a beta igual a 60 graus. Quer dizer, a ponte vai abrir 60 graus. Eu vou fazer aqui embaixo um croquisinho da ponte, que as extremidades fixas da ponte. Essa ponte, ela vai abrir bem no meio. E nessa abertura, ela formou 60 graus. Então, isso aqui é um croquisinho da ponte para poder você entender o problema. O vão central é a distância entre M e N, que são as extremidades do braço da ponte que abriu, olha. Ele abriu e fez isso. Quando eu baixo aqui de M para cá para baixo, eu formei aqui um triângulo retângulo. A mesma coisa do lado de cá. Então, estão aqui os ângulos retos. Como essa ponte aqui mede 550 metros, e
esse braço dela é a metade, então é 550 dividido por 2 e esse aqui também. Então vamos para a solução do problema. Aqui está a nossa ponte, eu vou repetir o croquis de lá, 60 graus de abertura, o vão central é MN, vamos baixar aqui para ver os triângulos retângulos, certo? A distância de A até B é 550 metros, a distância de A até C é a metade de 550, então é 275 metros. Como isso aqui é o braço que abriu, aqui também mede 275 metros e do lado de cá também mede 275 metros. Calcular a distância D, é o que nós queremos. Então, nós temos aqui, olha, eu vou chamar do ponto A até esse ângulo reto, vou chamar de Y. Do lado de cá também, do ângulo reto até o ponto B, também mede Y. Então, a minha distância aqui vai ser 550 metros, que é toda a extensão da ponte, menos esse Y e menos esse Y aqui. Então, é 550 menos 2Y. Mas, olha, o Y, ele é o cateto adjacente a 60 graus. E 275 é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, olha. Então, o cosseno de 60 é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 60 o cateto adjacente é Y, dividido pela hipotenusa, que é 275. Então, nós temos cosseno de 60 é meio, é igual a Y sobre 275. 275 está dividindo Y, quando ele passar para o outro lado, ele vai com a operação inversa, que é multiplicação. Então, Y é 275 dividido por 2, e Y é 137,5. Então, quanto vale o nosso vão central? Vale 550 menos 2 vezes o Y, que é 137,5. Então, o vão central vai ser 550 menos 275, logo, o vão central mede 275 metros, que é o vão MN que nós queríamos calcular neste problema. Aqui termina a nossa videoaula, eu espero que você tenha gostado. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, dê um like, muito obrigada.